Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este é o terceiro clipe da série Como Gerenciar, com sabedoria, a sua nova fase de vida, isto é, a sua aposentadoria. Afinal, depois de vários e longos anos de trabalho, você vai se aposentar. E este é um período muito rico de nossas vidas, até porque é um período em que acumulamos experiência, conhecimento, sabedoria. Também adquirimos a paciência e também a tranquilidade para resolver problemas complexos, sem que nos afligimos de tal forma que percamos o nosso rumo norte. Essa fase, portanto, é uma fase extraordinária, é uma fase belíssima e nós temos de ter orgulho de chegarmos até esse instante, uma prova inequívoca da bondade de Deus sobre todos nós. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais um ciclo de vida que Deus acrescenta a todos nós. O indivíduo que contempla uma aposentadoria, ele não deveria pensar numa vida cômoda, numa vida passiva, numa vida sem ter o que fazer, ou, como dizemos, esperando o tempo passar, matando o tempo, por várias razões. Quando você olha a história, quando você estuda a história humana, você descobre que todos os grandes filósofos, grandes líderes religiosos, grandes empresários, eles sempre nos advertiram sobre esse ponto. Como, por exemplo, Aristóteles, que dizia que a vida é movimento, que a vida flui, você não pode parar. Heráclito, antes dele, dizia que o homem nunca se banha nas mesmas águas do mesmo rio. E ele acrescentava que a água estagnada apodrecia. O próprio Cristo, fundador do cristianismo, dizia que uma árvore que não dá fruto, ela deve ser cortada. Também é uma forma, quando você se movimenta, é uma forma de você renovar e reciclar a si mesmo, a reciclar a vida. E até mesmo vemos isso pela própria natureza, que se recicla pelo menos 4 vezes ao ano. Portanto, é fundamental que você que contempla uma aposentadoria tenha consciência de que você não pode parar, de que você não pode viver uma vida passiva, uma vida sem produzir coisas grandiosas para a sociedade moderna, hoje tão carente em todas as áreas dos saberes humanos. Aqui, portanto, eu quero sugerir a você algumas atividades que você poderá desenvolver quando você assumir efetivamente a sua aposentadoria. A primeira coisa, você pode ambicionar ter um trabalho tempo integral. O fato de você ter 60 anos, o fato de você ter 65 anos, não significa muita coisa. Eu posso dar aqui uma quantidade enorme de exemplos de profissionais que conduziram trabalhos de outplacement na minha empresa e se posicionaram. Deixe-me dar 2 casos específicos. No começo do ano, um executivo assessorado pela nossa empresa, ele vinha de uma grande empresa de produtos alimentícios, ele já estava aposentado e ele então resolveu que ele iria advogar, uma vez que ele tinha concluído o seu curso universitário em Ciências Jurídicas e Sociais, tinha passado também no Conselho dos Advogados e ele recebeu um convite de um escritório de advocacia para trabalhar em tempo integral. E ele está fazendo isso com muita beleza, com muita alegria, com muita satisfação. No programa anterior, no clipe anterior, eu mencionei para você um executivo que trabalhou nas empresas da Alquímica, Grupo Votorantim, Monsanto, e no Grupo Renascença, essa cadeia de hotel global, com 67 anos, que se empregou
e vai trabalhar numa grande empresa multinacional. Então, você não pode se intimidar em assim, se assim o desejar, de trabalhar tempo integral. Desde que você tenha energia, você tenha talento, você tenha potencial ainda, você pode voltar ao mercado de trabalho. Mas para isso, você precisa se preparar. Você não pode voltar ao mercado de trabalho como alguém que não tem experiência e que não tem o domínio daquelas regras que norteiam o processo seletivo nas organizações. Para você que quer trabalhar em tempo integral, eu recomendo que você leia o meu livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado pela porta da frente. Eu acredito que, e essa é o que diz a minha experiência, inúmeros profissionais, eu diria até a maioria dos profissionais, que perdem os seus empregos, eles não tomam o cuidado de ler, de estudar sobre o assunto. Daí porque eles amargam o desemprego por 1, 2, 3 anos. Eles não sabem como procurar um emprego. Eles não sabem como visualizar ou como materializar a sua contratação. Então eu sugiro que você estude antes de você ir ao mercado de trabalho. No último programa, eu sugeri para você a leitura da biografia de Leonardo da Vinci. E para reafirmar esta minha convicção da importância da aquisição de conhecimento em todas as fronteiras, inclusive a da busca do mercado, deixe-me ler um trecho sobre aquilo que aprendi com Leonardo da Vinci. Vejam só o que ele fazia. Nós estamos falando do século XV, nós não estamos falando do século XXI, quando o conhecimento é exponencial. Mas veja aqui, ele era um elemento preocupado com a busca de novos conhecimentos. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. Perguntar a Cianino, o artilheiro, sobre a construção dos muros ou da torre de Ferrara. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar no gelo nos Flandres. Pedir para um mestre em hidráulica me ensinar a consertar uma esclusa, um canal e um moinho à moda lombarda. Buscar as medidas do sol que me foram prometidas pelo maestro Giovanni Francese, o francês. E aí vem a grande glória. O homem mais avidamente conheceu, é o homem mais consciente da busca do conhecimento, o homem mais curioso do mundo. E ele foi igualado a pessoas, a figuras como Benjamin Franklin, Albert Einstein e mais recentemente ao Steve Jobs. Portanto, se você quer ir ao mercado, estude o mercado. Prepare um currículo, prepare uma carta de apresentação, uma carta de agradecimento. Prepare-se para a entrevista, prepare-se para abordar um headhunter, prepare-se para prospectar empresas para as quais você gostaria de trabalhar. Você pode também fazer um trabalho temporário, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou como você queira, 1 mês. Você pode trabalhar com projetos, uma infinidade de oportunidades você tem aqui. Este aqui poderá ser embasado pela leitura do livro que lhe recomendei. Uma outra questão é a consultoria. Hoje, quando você vê o mercado de trabalho, existem 2 profissões em crescimento: ser coach, ser consultor ou ser motorista do Uber. E por quê? Porque é o mais fácil. Você não precisa ter uma formação, você não precisa ter uma sólida experiência, você não precisa ter notório saber para ser um coach ou ser um headhunter. Não! É só você dizer que é consultor, que você é um headhunter, que você é um coach, que você é isso, que você é aquilo, e é bem provável que você venda os seus serviços. Mas eu diria para você, não caia nesse erro. Para você ser um consultor medíocre, é melhor que você fique em casa.
Para você ser um consultor que não agrega valor às vidas das pessoas, é melhor que você fique em casa estudando. Daí porque quero recomendar para você inicialmente 2 livros, se você deseja ser um consultor. O primeiro é este aqui, True Professionalism, de um indivíduo por nome David Meister. Um livro excepcional. Esse livro eu li na década de 80. É um livro excepcional. E olha, que de consultoria eu entendo. Porque eu trabalho em consultoria desde 1974. Para ser preciso, 12 de junho de 1974, quando fui contratado às 9 horas da noite pela maior empresa de consultoria do mundo e também a mais renomada, a Booz Allen Hamilton, onde trabalhei durante 5 anos e meio. 6 meses depois que ingressei nessa organização, ela me mandou para Chicago, nos Estados Unidos, para fazer um curso sobre como se tornar um bom consultor. Então você precisa estudar se você quiser ser um bom consultor. E como eu sempre digo, você tem de ser um indivíduo enciclopédico. Você deve ter conhecimento de sociologia, de política, de economia, de astrologia, de astronomia, de todas as ciências possíveis, à semelhança de um Leonardo da Vinci. Sem essas características, você nunca vai ser um bom consultor. Ou você pode ler também um livro que eu traduzo com o título de O Consultor de Ouro, de Alan Weiss. São livros imprescindíveis para a sua leitura. E mais, para você começar uma consultoria, você deve ler este livro, How to Start and Run a Successful Independent Consulting Business. Se você não se preparar, se você não estudar, se você não dominar essas ciências, você será mais um consultor fracassado, como muitos que nós conhecemos ao longo dos anos. É extremamente importante este aqui. Se você quiser começar um negócio próprio, a recomendação é a mesma. Estude tudo o que você puder sobre como estruturar a sua empresa, seja ela qual for. Uma franquia, uma loja de perfume, uma perfumaria, uma padaria, o que for, não interessa. Você há de estudar, você há de se preparar pelo menos 1 a 2 anos antes de montar o seu negócio. Se você não fizer isso, você vai fracassar, você vai perder a sua indenização, você vai perder os recursos que acumulou ao longo da vida. Eu me lembro que eu conduzi um trabalho para um superintendente industrial de uma grande empresa multinacional alemã. Ele tinha aproximadamente 1.400 subordinados. Um belo dia houve uma mudança de diretoria. E ele então teve um grande impacto, sofreu um grande impacto. Porque a primeira missão que o novo diretor lhe confiou foi: ele deveria eliminar 100 postos de trabalho. Ele, teimoso, disse que não iria fazer isso. E aí o seu diretor lhe disse: eu vou lhe dar até a segunda-feira para você trazer um plano de demissão. Na segunda-feira ele não trouxe. E então o seu diretor lhe disse: eu vou começar as demissões com você. Ele tinha 28 anos de companhia. Aí ele tentou ser consultor. Algum tempo atrás ele veio ao meu escritório, eu quase não reconheci. Estava acabado, derrotado, deprimido. E de acordo com ele, ele foi morar em Feira de Santana, na Bahia, ganhando um salário miserável. Perdeu todos os seus recursos, sua casa, seus carros e tudo mais. Daí porque eu estou enfatizando tanto a você. Eu tenho 40 anos de experiência. Eu poderia escrever livros e mais livros contando história para forçar e para também enfatizar essa coisa que eu acho tão importante, que é o preparo, que é a leitura, que é o estudo, que é a pesquisa, que é a curiosidade e a aquisição de novos conhecimentos. Mas você também pode desenvolver atividades voluntárias, como por exemplo, hospitais.
organizações religiosas, agências de serviços sociais, serviços comunitários, organizações culturais como teatros, museus, institutos, etc, etc, etc. Então, se você está aposentado, não existe motivo para você ficar parado. Você tinha aí uma infinidade de canais que você pode explorar para se manter ativo. E não me venha com desculpas, dizendo que o mercado não aceita o trabalho de um homem de 60 anos, de 65 anos. Não é verdade. O que o mercado não aceita é um profissional talento, molengo, mole, sem energia, desatualizado. E que quando ele anda, parece que ele está carregando os pecados do mundo. Não, o mercado quer pessoas enérgicas, pessoas preparadas, dinâmicas, com paixão, com vontade de trabalhar. Eu digo para você, com 40 anos de experiência, que eu nunca vi um bom executivo desempregado. Ele pode temporariamente permanecer na margem do caminho, mas não é ou não será um período definitivo. O que eu vejo mais todos os dias é que quando o executivo não tem preparo, não tem conhecimento, não tem energia, não tem curiosidade, tudo para ele é difícil. Qualquer mudança que se deseja empreender, ele diz é impossível, nós já tentamos. Esse cara já morreu há muito tempo, esse profissional. É porque ele não tem oportunidade e nem vai ter. Se você está pensando em se aposentar, ou se você já é um aposentado, eu sugiro que você mude a sua mente. Mude a sua mente para perceber que o mundo mudou, que a sociedade mudou, que as organizações mudaram, que as nossas necessidades também mudaram e que hoje nós precisamos de um perfil totalmente diferente do período do início da industrialização ou até mesmo até 1980. É fundamental que você tenha na sua cabeça com clareza, se você quiser se manter ativo na sua aposentadoria. Como eu disse, apesar de você estar aposentado ou em fase D, é o melhor período da sua vida. Vou repetir, porque você tem a experiência, você tem a maturidade, você tem o conhecimento, você tem a sabedoria, você tem a paciência para ouvir, você vai ter a oportunidade de enriquecer a sua rede de relacionamentos. E o mais importante de tudo, você vai ter tempo, você vai ter a liberdade para conduzir a sua vida como você bem assim o desejar. E mais do que isso, que é o meu clamor para você, você terá a oportunidade de reconstruir o mundo, de reconstruir a sociedade moderna. Nós precisamos dos jovens, é verdade. Nós precisamos da tenacidade do jovem, é verdade. Nós precisamos da energia dos jovens, é verdade. Nós precisamos da atualização dos jovens, é verdade. Mas nós precisamos também daqueles indivíduos com cabelo branco, com aqueles indivíduos que pensam com clareza e que solucionam os problemas sem grande alarido. Eu espero que vocês sejam um destes. Com essas considerações, eu gostaria que você parasse por alguns instantes e fizesse a si mesmo as seguintes perguntas. Quais as habilidades que foram por mim desenvolvidas e que podem ser transferidas para uma dessas atividades? Consultoria, trabalhar em tempo integral, trabalhar em tempo parcial numa empresa, o que? Não importa. 2. Que tipo de atividade me traz maior prazer e orgulho? Eu falo por mim. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Daí porque eu celebro cada recolocação dos executivos no meu escritório. Cada uma delas tem de ser comemorada. Você pode encontrar alguém, algum consultor, que tenha paixão pelo que faz, mas eu lhe garanto que ele não vai ser superior à minha. Eu tenho igualmente a ele. Isso é uma coisa que me anima todos os dias.
Todos os dias eu chego no meu escritório com energia, com força, com garra, com paixão e, sobretudo, comprometido com os meus clientes. Eu não deixo o meu cliente vacilar. Isso é muito importante em qualquer atividade que você esteja conduzindo. Terceira pergunta: quanto do meu tempo estou disposto a dedicar a essas atividades? É fundamental. Por exemplo, se você é um consultor e quer escrever e gosta de escrever, você vai gastar muitas horas. Quantos finais de semana, sábados e domingos, eu começo a estudar logo cedo pela manhã, 6h30, 7 horas da manhã, e vou até 4, 5, 6 horas da tarde para produzir um artigo que você lê ou deixa de ler? Para você fazer isso, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Porque muitas vezes você não recebe feedback nenhum, mas você tem que continuar com a sua máquina funcionando a pleno vapor. Uma outra questão: que nível de conhecimento eu tenho sobre estas áreas ou áreas em que gostaria de trabalhar? É fundamental. É fundamental. Porque você não pode ser um grande profissional. Você não pode ser um grande profissional. Você não pode ser um grande consultor. Você não pode ser um grande empresário. Você não pode ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado, se você não estuda continuadamente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer a qualquer profissional é ele ser medíocre. Medíocre, sem conhecimento. Ou um homem de um livro só. E só para enfatizar essa questão, eu quero lembrar uma frase de Santo Agostinho, século XIII, quando ele dizia: cuidado com o homem de um livro só. O homem de um livro só é extremamente perigoso, porque ele há de se considerar o dono da verdade. Fuja da mediocridade. Busque o conhecimento. Seja um discípulo de Leonardo da Vinci. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores e lá você veja os clipes que a Gutenberg produz, as entrevistas com executivos em fase de transição, os depoimentos, os artigos, entre tantas e tantas outras atividades, de tal forma que você possa ser beneficiado. Sugiro que você faça isso. E se você preferir, me manda um e-mail. E eu prometo a você que eu lhe respondo imediatamente. macedo@gutenberg.com.br. Eu agora quero lhe agradecer pelo seu tempo e eu espero que, se você quiser ter uma aposentadoria saudável, rica, abençoada e cheia de saúde, vou repetir, que você cultive atividades físicas, que você amplie e enriqueça a sua mente, que você mantenha o equilíbrio da sua vida, não se deixando se estressar por qualquer coisa. Que você desenvolva suas atividades sociais, mas que, sobretudo, você também desenvolva as suas atividades espirituais, porque o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quando temos o temor de Deus, a orientação judaica diz que Deus prolonga os nossos anos de vida. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!